Olá você telespectadora, olá você telespectador da TV Cultura. A partir de agora você acompanha Opinião Litoral, edição desta segunda-feira, 22 de maio. Você vai ter comentários, análise das notícias pelo economista Denis Castro, pela Thaís Margarido, jornalista, e nós temos como convidado hoje o diretor executivo da Associação Comercial de Santos, o Adalto Corrêa de Souza Júnior. Tem uma pauta para começar com o Adalto e com o Denis. Vamos lá, Denis. O indicador do Banco Central da atividade econômica mostrou crescimento nesse primeiro trimestre de 2023, tanto em relação ao último trimestre de 2022, como em relação ao primeiro trimestre de 2022. Boa tarde. Boa tarde, Paulo. Boa noite. Boa tarde, Adalto, Thaís, os telespectadores. No final do ano houve uma retração da economia, mesmo no final do ano passado, aconteceu uma retração da economia e existe uma expectativa de um cenário melhor esse ano. É impulsionado também esse resultado do primeiro semestre, aos empregos temporários gerados no final do ano. Então existiu toda uma expectativa, mas tem um dado alarmante, apesar da atividade estar mais intensa, a gente tem em 15 estados do Brasil um aumento do desemprego. Então isso é muito importante, o aumento do desemprego e a queda da renda. Ou seja, os novos empregos gerados pós-pandemia oferecerão salários menores e então a atividade econômica está numa situação preocupante. A gente está aguardando as medidas o mercado está aguardando as medidas que o governo vai tomar para retomada do emprego, da renda e nesse cenário do arcabouço fiscal que provavelmente vai ser um dos assuntos de hoje. É o próximo. É o próximo assunto, o arcabouço fiscal, que vai impactar nas expectativas de crescimento da atividade econômica e também no mercado em relação a quanto que o governo vai se endividar esse ano. Então, a conta é essa, quanto que o governo vai se endividar e como que ele vai compensar esse endividamento. Onde que ele vai buscar receita para compensar essa questão aí econômica e trazer esse equilíbrio. Nessa guerra de braços com o Congresso, vamos aguardar as cenas do próximo capítulo. Adalto, boa tarde. Boa tarde, Paulo, Thaís, Denis, prazer vê-los aqui. Obrigado pelo convite. Eu concordo com o Denis, só tem uma questão que você tem de fato uma melhora de cenário, isso é estatística, ela vai pela média. Comparado com o primeiro trimestre do ano passado também, Que também teve sazonalidade de emprego, Isso é um ponto positivo. Mas vamos lembrar, esse crescimento ele é importante, vamos lembrar que você estava com bases também muito baixas, Então, quando você passa por um processo de uma recessão muito forte, você cai muito, a recuperação ela é menos custosa do que quando você está num patamar de crescimento. Num patamar de crescimento constante, porque as bases da economia estão lá feitas, você teve um encolhimento e depois você só expande, mas a gente pode simplificar aqui máquinas, equipamentos, estrutura estava lá esperando um aquecimento de demanda. Isso é sempre mais fácil, Eu acho que porque nós ainda estamos recuperando um processo de destruição de riqueza de passado que aconteceu, por pandemia, uma recuperação que foi bastante considerável, mas ainda não chegou nos patamares anteriores. Mas, de qualquer forma, ela é importante. Mas o Denis coloca também que esse ano é o ano que aguarda, a sociedade a produtiva aguarda ainda um conjunto de decisões para entender futuro. Então, nós temos aí uma variável de taxa de juros muito importante, que precisa não ser resolvida, mas ser direcionada, Qual é a tendência de futuro? Enquanto a taxa estiver alta, vamos lembrar que os ativos financeiros estão remunerando melhor do que o risco na produção. Então, isso é natural que você tenha aquele voo de galinha. Eu ainda considero esse crescimento ainda um voo de galinha, porque é um processo de recuperação importante, mas ainda assim não suficiente. Mas ele é importante. E lembrando que é impressionante, do dia 31 de dezembro para o dia 1º de janeiro, nós percebemos, na associação comercial, nós emitimos certificados de origem para exportação e nós estamos com um ano bastante preocupante. Então, já estamos aí em maio e o nosso volume de emissão de certificados de origem para exportação de qualquer produto, commodities, proteína, café, ele está muito abaixo em relação ao mesmo período do ano anterior. Então, a gente percebe ainda
um aguardo, todo mundo otimista para o segundo semestre, mas está sempre empurrando esse otimismo para o segundo semestre. Thaís, depois que os dois professores de economia falaram sobre a pauta de economia, o que sobrou para você falar, hein? Boa tarde. Boa tarde, Paulinho. Boa tarde, Adalto. Boa tarde, Denis. Boa tarde a você que nos acompanha em casa. Difícil, né? Porque nós não somos economistas. Eu sou jornalista e não tenho especialização em economia. Mas ousem também debater, discutir com vocês. Acho que realmente nós ainda estamos vivendo a instabilidade da mudança de um governo, bem lembrado pelo Adalto. Eu acho que o mercado só vai começar a se aquecer realmente depois que ele sentir uma segurança financeira. Não tem, bem relembrado, e está aqui o exemplo que o Adalto trouxe do comércio exterior, o mundo inteiro não sabe, até porque nós saímos de um governo Temer, viemos para um governo Bolsonaro, que começou a dar uma outra diretriz econômica para o país, investiu no agronegócio, a gente muda completamente a rota e se discute já no primeiro semestre, no primeiro trimestre de mandato do Lula, a discussão do arcabouço fiscal. Ou seja, o país começa a adotar medidas, vai mexer na lei, para mudar o teto, está falando em privar investimento, que a gente vai entrar nesse assunto agora, em relação ao Fundeb, está aí, todo mundo esperou que realmente o governo Lula fosse um governo que investisse em educação, a gente já vê um retrocesso, uma parada, um sinal de alerta, aí, uma luz amarela, até porque a gente imaginou que os gastos com saúde e economia jamais seriam variáveis, pelo contrário, é um teto a ser respeitado porque é investimento básico de investimento numa sociedade. Então, a gente vê esse mercado todo agitado e, com isso, se eu estiver equivocada, quero que os nossos economistas me corrijam, Paulinho, é um crescimento cada vez maior do empreendedorismo. Não da informalidade, mas do empreendedorismo. Então, assim, a abertura das MEIs, né, do microempreendedor, tem se trabalhado isso principalmente com o jovem que sai do curso técnico, da faculdade, muitas vezes sem expectativa de mercado, e acaba tendendo para esse segmento do empreendedorismo. Se eu estiver enganada, quero ser corrigida, mas eu acho que nesse momento de instabilidade econômica, mesmo que a gente tenha a base estabilizada, como a Adalto falou, os commodities, né, o maquinário, as indústrias ainda estão retidas, e com isso o investimento exterior também fica em alerta, aguardando a estabilidade. Daqui a pouquinho a gente fala sobre empreendedorismo, que a Associação Comercial teve em março a 14ª Semana do Jovem Empreendedor. Mas a gente falou do arcabouço fiscal, que teve o regime de urgência aprovado na Câmara, Denis, e tem votação prevista para amanhã e quarta-feira, toque de caixa. O Congresso tem urgência nisso, porque com base nisso eles estão visando a liberação de emendas, que o governo já liberou muitas, só que ele quer ser incluído nesse arcabouço fiscal, ele quer ser incluído nesse orçamento, e até uma dificuldade que esse governo vem encontrando em relação à outra vez que foi governo, é que em 2013 ele negociava cargos, e dessa vez não existe essa fome dos parlamentares por cargos, eles querem emendas. Porque a partir do momento que houve a deposição da Dilma Rousseff, com a entrada do Michel Temer e depois do Bolsonaro, o Congresso ganhou mais força e acabou sequestrando, com base na fraqueza do Executivo, né, essa capacidade que o Congresso enxergou de estar sempre colocando o Executivo contra a parede na iminência do impeachment, por causa de um escândalo iminente também, acabou sequestrando o orçamento. E o Congresso, ele quer continuar com esse orçamento. Então, é por isso que existe essa urgência em relação ao arcabouço fiscal, porque aí eles conseguem ter um parâmetro, mesmo que o instrumento não seja o adequado, mesmo que o arcabouço não seja o adequado, eles querem aprovar com toque de caixa, por quê? Eles querem a segurança. Eles querem esse orçamento, eles querem as suas emendas. Então, eles querem estar inclusos no orçamento, com poder sobre o orçamento, tirando capacidade de investimento do governo. O governo federal está encontrando essa dificuldade de não encontrar onde buscar recursos para investir, porque o orçamento foi sequestrado pelo Congresso e o Congresso não quer abrir mão disso, com tudo que houve a vitória, né, sobre essa questão foi decidido na Justiça, né, a questão do orçamento secreto. Então, mesmo o STF tendo derrubado isso, o orçamento ainda é gigantesco, é bilionário para o Congresso, eles estão de olho nisso. Por isso que eles querem passar a toque de caixa, porque praticamente já passou meio ano. Eles querem as emendas para o ano que vem, tem campanha para prefeito, eles querem levar dinheiro para suas bases. Então vai ter uma corrida, independente do instrumento ser bom, adequado ou não.
Eles querem substituir o teto. Perfeito. O Adalto o instrumento tecnicamente é bom, adequado ou não? Para mim, ele é tardio. Não é? É criativo. Eu acho que ele é, eu entendo ele como confuso. Ele tem muitas variáveis. E se você pegar alguém e falar, me explica... Item por item. Exatamente. Se você voltar e falar assim, teto de gastos, me explica, você conseguia explicar isso numa frase. Agora você tem um nível de complexidade muito, muito alta. E, portanto, muito detalhe. Eu tenho medo dos detalhes, né? Como é que isso é. Mas eu concordo que qualquer plano é melhor do que plano nenhum. Né? Uma pena que nós estamos falando que quem legisla quer executar. Porque o orçamento deveria ser aprovado pelo Legislativo e executado pelo Executivo. E o que nós estamos vendo é exatamente uma inversão. Não é? Nós temos você usou o termo sequestro, um Legislativo que, de olho, né, de forma crescente no orçamento para executar. Então, isso é muito ruim. E até o nosso modelo ele é oficialmente distorcido, porque... Quando nós falamos que... E nós temos até dificuldade de definir que mundo nós queremos viver. Nós mesmos, todos nós. Porque quando nós falamos do orçamento secreto, do absurdo que é isso, ao mesmo tempo, nós queremos ter cada vez mais deputados na nossa região para que venham mais recursos. Então, nós criticamos aquilo que nós entramos na fila e pedimos recursos. Óbvio que é recurso para investimento. Ninguém está querendo recurso para colocar no bolso. Mas ainda assim é uma distorção de modelo, né? E isso é muito ruim, porque o governo federal ele deveria ter a capacidade de realizar esse investimento. Porém, para concluir, não tem jeito, o cobertor é muito curto. Né? A capacidade de investimento do Estado ela é mínima, ela é residual. Então é tudo recurso carimbado, capacidade de novos investimentos serem vistos os enfrentamentos que vêm pela frente é praticamente nenhum. Então... Isso é preocupante. Só há um caminho, ajuste fiscal, redução do custo do Estado, que não está na pauta. Você também é uma que torce para ter mais deputado, para ter mais dinheiro para a região, não? Hoje é o único caminho, é a única alternativa que você tem, a não ser que faça uma revisão do teto de gasto. O Estado não tem aonde buscar, ele também confia e joga para o governo federal, que é onde está a mãe, é a mãe que sustenta. Então, realmente, hoje, o único caminho que a gente busca, e isso eu digo nas esferas municipais, que os prefeitos buscam, e foi falado sobre isso, os deputados querem e fazem uma pressão para que seja votado de imediato, justamente para poder falar, olha, em cada base eleitoral minha eu te demando recurso, você investe na saúde, na educação, você investe em obras de infraestrutura, principalmente infraestrutura, que é algo que muitas vezes não consegue com os programas do governo federal. Então, assim, na verdade, os estados deveriam gerir seus próprios recursos para manter as suas bases. E hoje é o inverso, o Estado alega que ele não consegue sustentar. Isso que a gente está falando do Estado de São Paulo, que é a maior máquina e a gente tem um recurso que entra e sai do país. Mas eu sou favorável, eu acho que a nossa região precisa de representatividade, claro que é para investimento, mas para isso precisa ter o quê? Ter economistas como Adalto e Denis sentados à mesa, mas é para se debater. Eu acho que o que falta hoje no país, e isso eu digo na esfera federal realmente, é sentar para o debate, é pegar o técnico, eu sei, e essa é uma tendência que eu imagino da política, Paulinho, é os técnicos ajudarem a política nacional. Senta com o técnico, isso aqui dá ou não dá. Mas, culturalmente, nós, brasileiros, não estamos acostumados com a verdade e com a realidade. Porque a gente teve um exemplo claro, recentemente passou, sobre fazer um planejamento econômico orçamentário do país, que apanhou de meio mundo, mas quem é investidor aprovou e se sentiu seguro. Mas a população, nós que somos leigos, a gente quer ver obra, a gente quer ver qualidade de atendimento direto. Então, assim, é muito mais amplo, mas eu acho que o único caminho seriam técnicos fazendo planejamento orçamentário e a gente meio a meio, metade político, metade técnico, para juntos a gente encontrar uma solução para o país ter uma segurança fiscal. Se a gente olhar para a nossa região, as grandes obras recentes, a urbanização da praia em Praia Grande, dinheiro municipal. A Via Expressa Sul em Praia Grande, dinheiro municipal. A nova entrada da cidade de Santos é municipal e federal. Municipal e estadual. Federal não cumpriu a parte, não entrou nenhum centavo federal. Federal entrou nas estações de macrodrenagem para acabar com os alagamentos. VLT estadual. Ponta da Praia municipal. Então a gente não tem visto. A gente está esperando o dinheiro federal chegar
para a ligação seca entre Santos e Guarujá. Se Deus quiser, vai sair, né? Só um detalhe, se Deus quiser. Deus está rindo por quê? É a lenda urbana, Não, né? vai Mas sair. um detalhe, o recurso ele vai em grande volume para a União e vem descendo para os estados e municípios, né? Goteja nos municípios. E só que a demanda, ela é onde as pessoas vivem. Você não bate na porta do presidente, você bate na porta do prefeito. Só que o recurso é federal. O governador. É uma questão de modelo. Quando eu falei dos deputados, das emendas, não é que eu sou contra, só estou dizendo que nós somos incoerentes dentro de um modelo Mas é isso mesmo. de execução. Esse é um dos exemplos de incoerência de execução. O Opinião Litoral para o intervalo, é rapidinho, fica com a gente. Voltando com a Opinião Litoral desta segunda-feira, o Denis Castro e o Adalto Corrêa de Souza Júnior, economista, a Thaís Margarido, jornalista, estão analisando as notícias com você. O Adalto é o diretor executivo da Associação Comercial e é nosso convidado nessa edição do programa. Houve um incêndio grave em Praia Grande no sábado à noite, numa loja da Proplastic, sem vítimas, ficou completamente destruída na Avenida Kennedy e mobilizou 10 viaturas do Corpo de Bombeiros sempre muito eficientes, muito corajosos. Thaís, um caso que abalou o mundo nesse final de semana foi o caso de racismo com o jogador brasileiro Vinícius Júnior. Tem vários aspectos para ser analisados, mas de qualquer maneira é até estranho a gente comentar um caso de racismo dessa dimensão, um estádio inteiro gritando macaco para um jogador em 2023, século XXI. É inacreditável. E eu me pergunto, né? Qual o parâmetro cultural que hoje a Europa segue? Qual o parâmetro de evolução da sociedade que a Europa segue? A gente sabe que os europeus, a tendência é a pele branca, a pele clara, o olho claro, né, Paulinho? Pele bem branquinha. Mas a gente sabe que isso é algo que vem se discutindo há milênios, para não falar décadas e décadas, sobre o respeito acima de tudo. Só que o que me causa estranheza é realmente a Liga Europeia não se posicionar em relação a isso, qual medida vai adotar, porque isso ganhou repercussão mundial e é necessário um posicionamento. Porque se houver uma comoção mundial em relação a isso, a Europa pode inclusive começar a sofrer sanção econômica. Se começar uma comoção de todo mundo e começar a deixar os países... Porque se hoje existe já um trabalho de países que são favoráveis à preservação do meio ambiente, hoje há discussão em relação ao nível dos oceanos, os países que estão sempre caminhando de acordo com as ODSs, digamos assim. E aí você encontra a Europa, um país, um continente europeu inteiro, um estádio, tendo uma atitude racista com um jogador que é pago para jogar, porque ele é estrangeiro, países têm que começar a se mobilizar e falar, eu não compactuo com países que ainda levam e deixam assim, destaque racismo. E começa isso a influenciar o mercado internacional da economia, sim, não é mais parceiro meu econômico. Porque eu acho que tem que prevalecer, acima de tudo, o respeito ao ser humano. E aí você vai trabalhando isso. Pode haver um boicote ao Campeonato Espanhol por parte de telespectadores em outras partes do mundo. Pode haver uma punição para o clube Valência, que teve a torcida racista, embora a postura da Liga seja extremamente conivente, complacente com isso, mas o Denis levantou, enquanto a gente conversava antes do programa começar, um outro aspecto, que é o aspecto esportivo também, a guerra de nervos, né, da torcida com um atleta que se incomoda no clube adversário, né? É uma questão muito triste essa questão do racismo, que a gente esteja debatendo hoje, mas ao longo dos últimos 20 anos, e de maneira triste, né, até por conta da internet, esses grupos de radicais acabaram se aumentando, né, aumentando e ganhando mais voz. Então a gente vê um crescimento do extremismo no mundo inteiro, e antes o que era vergonhoso, início dos anos 2000, final da década de 90, um ato racista era vergonhoso, era motivo de vergonha. Hoje esses grupos se encontram na internet, eles formam comunidades, eles se sentem orgulhosos de cometer esses atos. E, inclusive, na Espanha tem comentaristas esportivos, apresentadores de programa, que incentivam, fazem parte desses grupos. Então a gente vê uma crescente do extremismo na América do Sul, na Europa, nos Estados Unidos. Então são grupos extremistas, são grupos
identificados com nazismo, com fascismo, com teorias de conspiração. Então a gente precisa olhar com atenção, ao mesmo tempo que a internet dá voz às pessoas, também dá voz às pessoas ruins. E também oferece oportunidades a essas pessoas ruins se unirem, terem orgulho dessas atitudes e a gente observar escândalos como esse. Não acontece só na Espanha, acontece por vezes na França, né? Os ultras, né, são também simpáticos ao fascismo, nazismo, estão indo para a porta da casa do Neymar pedir a saída dele do Paris Saint-Germain. Ou seja, existem esses movimentos na Europa que eles se intensificaram muito nos últimos anos e a gente vê crescendo muito também isso no Brasil. Tanto que no Brasil ontem teve muitos desses grupos que já estavam dizendo que era mimimi do Vinícius Júnior. Olha como Ele é que estava pode. se fazendo de coitado, ele provoca e que a vítima tem uma certa culpa. A gente pode dizer que o Vinícius Júnior ele acaba se incomodando mais do que os outros. E isso pode torná-lo um alvo, mas ele não é culpado, porque ele está sendo alvo de ofensas racistas, de crimes. Então, a gente tem que proteger ele e os governos eles têm que ser mais duros no combate ao racismo e no combate a esses grupos extremistas. Eu até trago Karl Popper aqui, né, no paradoxo da tolerância. Você não pode tolerar o intolerante. Né? Então, a gente tem que tentar limar essas pessoas da sociedade. Vamos ser intolerantes dessa forma? A gente pode ir pelo caminho civilizatório, pelo caminho da lei. Punir essas pessoas com multas, com prisão, e a inteligência do Estado e da polícia para dispersar esses grupos e desfazer esses grupos. Na Premier League, eles conseguiram expulsar os hooligans dos estádios. Ou seja, estão todos monitorados, eles têm que ficar longe dos jogos, eles estão longe dos estádios. Então, com a força do Estado, a gente consegue diminuir a ação desses grupos e desses crimes hediondos, como o racismo, como o que o Vinícius Júnior sofreu ontem, que foi uma coisa triste, dói no coração da gente que é brasileiro, da gente que tem uma formação humanística. Né? Adalto, o mundo mudou, algumas pessoas não perceberam, né? E eu aprendi com a minha filha, que está na casa dos 20 anos, que não basta não ser racista, é preciso ser antirracista. É verdade. Quando comenta que a Europa, a questão do olho azul, Paris não é o caso de Paris, né? Eles vivem uma outra situação completamente diferente, está na hora de rever, porque a quantidade de negros, né? Exatamente, por conta das colônias, são de negros, né? Predominantemente. Então, totalmente fora de contexto, totalmente fora. Concordo, Paulo, tem que ser antirracista, o nível de tolerância tem que ser zero. Eu vi uma frase que achei interessante, levando para as redes sociais, né, onde parte da intolerância se manifesta, que não pode na rede, não pode na rua, não pode na rede. Então, como os governos se organizam para garantir uma punição severa para quem está fora do tempo. Está fora do tempo, tira ele do contexto porque ele não pode conviver com a sociedade. Adalto, conta um pouquinho para a gente da 14ª Semana do Empreendedor Jovem na Associação Comercial em março. Foi um grande evento. Na realidade, nós temos dois grandes eventos com as universidades, né, que são associados da Associação Comercial. A Semana do Jovem Empreendedor, que tradicionalmente era um evento de 5 dias, um em cada instituição. O número de instituições e associados cresceu, né, bateu 10, então nós resolvemos partir para 2 semanas. Foi muito interessante porque a discussão foi sobre Porto. Então, como se deu a organização, né, através da ACS Jovem junto com as universidades? É discutir toda a cadeia produtiva portuária, de A a Z, isso em cada uma das universidades. Foi um sucesso muito grande e agora, né, já estamos aí nos preparando para o Seminário Internacional Universidade Empresa, que ano passado foi um sucesso muito grande, né? Tivemos 8 países presentes, com 8 segmentos econômicos, fizemos 8 países e 8 segmentos. Esse ano nós estamos aí, né, hoje de manhã inclusive eu estava falando com a professora Silvia Teixeira, já na organização, agora à tarde tem outra reunião sobre o assunto.
nós vamos incluir agora outros segmentos dentro do seminário Universidade e Empresa. Então já estão confirmados a área de tecnologia, de TI, a área da saúde, mais alguns dias eu fecho logística também. Então nós teremos um evento que vai ser em outubro, que permeia todo o centro, em vários espaços, todo o centro da cidade, a região central. Também mantendo a característica de um seminário internacional. Então também desses 3 segmentos, né, com a universidade, 4º segmento, trazendo convidados de fora. Então, a universidade está fazendo um grande papel aqui, está fazendo uma grande movimentação, como foi dito, né, a questão da educação, que precisa é a discussão, a boa discussão, a reflexão, até porque a universidade mudou, o ensino mudou, não se fala mais daquele ensino tradicional, onde o professor vai para a sala e fica jorrando conteúdo para os alunos, né? Nós estamos falando agora de refletir, pensar, encontrar caminhos, encontrar soluções. É isso que esses debates trazem. Foi um sucesso e tem outro ainda esse ano que vai ser um sucesso ainda maior. E no ano que vem tem o Seminário Internacional do Café. Quarta-feira é o Dia Nacional do Café, né? Dia 24 de maio, não é isso? Isso. Na realidade, eu já comecei a agenda do seminário. Ele acontece, a primeira edição foi em 1972, então ano passado fez 50 anos. Não a 50ª edição, né, porque ele acontece a cada 2 anos. Ele é bienal, né? Ele é bienal, ele reveza com outro evento da Suíça, o Internacional da Suíça. Então esse ano é da Suíça, ano que vem do Brasil, mas é o evento mais importante. O Brasil tem o maior volume de produção e exportação de café do mundo, então é um evento que o mundo está de olho. Como foi a edição passada, um grande número, né, de participantes do exterior. Tivemos 22 países presentes. Então eu já abri a temporada do seminário, já estamos definindo aí parte dos fornecedores, depois nós começamos a definir onde será, não é? Qual o local que vai conseguir comportar esse grande evento internacional. Mas ele é 2024, mas a agenda já está pegando fogo. A organização, o planejamento. Sim. Thaís, a gente tem visto um número de feminicídios muito grande, crescente, assustador, quem acompanha o noticiário. E na semana passada em Santos teve uma ocorrência assim, muito emblemática. Uma mulher prestou queixa do ex-marido, né, por ameaças na Delegacia da Defesa da Mulher, pegou um carro de aplicativo, foi entregar um currículo numa empresa. Ele seguiu, quando ela saiu do carro do aplicativo, ele tentou obrigar a mulher a entrar no carro dele, sequestro, né? Sim. Com violência, ela não sabia o que podia acontecer com ela. A gente vê tanto caso de morte de mulher, né, de feminicídio. Ela resistiu e o que eu achei emblemático é que as pessoas na rua ajudaram a moça. E ela não entrou no carro, ele não conseguiu o intento dele, a intenção dele, e foi preso depois na quinta-feira. Paulinho, cada vez maior as imagens que a gente vê e acompanha. É um absurdo, né? Ainda existe também, da mesma forma que a gente precisa trabalhar a questão do racismo, a questão do machismo também. Existe um machismo velado que a gente vive na sociedade, já é um problema estrutural, é um problema cultural do homem realmente se sentir dono, como se fosse posse, como se a mulher fosse algo, um objeto que ele tem posse. Não se contenta em ser contraditório, em ser contrariado, em levar um não. Ele acha que porque em determinado momento eles tiveram um relacionamento, compartilharam, dividiram dias e dias, que ele não se contenta em perder aquilo que é dele, né? É algo cultural. É triste. Eu, como mulher, me fico completamente indignada a ler uma notícia como essa, a ver as cenas, registrar. E ainda bem que realmente as pessoas se mobilizaram, porque em muitos casos ainda perdura, que é ridículo aquele ditado, né? Em briga de marido e mulher não se mete a colher, muitas pessoas ficam receosas e não se intrometem. Só parte para cima quando vê que tem agressão física, né? Que ele pega no braço. Caso contrário, numa discussão, a gente sabe que ela começa verbalmente e parte depois para o físico. Então, se você está passando, vendo uma cena, uma discussão calorosa, verbal, eu sempre já fico atenta, né? Porque a gente sabe que dali o próximo passo é a agressão física. O que falta? Existe a Lei Maria da Penha, existe a medida protetiva, o que falta é mais fiscalização e rigor da lei. Por isso que a gente ainda consegue encontrar. Enquanto não há punição, a sensação de impunidade permite com que casos como esse
ainda perdurem na sociedade. Bom, como eu acho que a Thaís esgotou o assunto, eu nem vou passar essa pauta para o Denis e para o Adalto. A gente vai para o intervalo e volta com a greve parcial dos auditores fiscais no Brasil, que afeta duramente o Porto de Santos. Depois do intervalo. Voltando para o último bloco do Opinião Litoral desta segunda-feira, a Thaís Margarido, o Adalto Corrêa de Souza Júnior, o Denis Castro estão analisando as notícias com você. Com você, telespectadora, com você, telespectador. Uma dessas notícias, a gente até brincou que faz parte do calendário, né? A greve dos auditores fiscais. Na verdade, é uma situação tão estranha. Em 2016, no governo Dilma Rousseff, foi aprovada uma lei que reformula a remuneração da carreira, então, e introduz a produtividade, que pode ser positiva, pode ser negativa. A Dilma não regulamentou, veio o Temer, não regulamentou, veio o Bolsonaro, não regulamentou. Eles fizeram uma greve no final de 2021, dezembro, até o final de 2022. Deram um voto de confiança para o Lula também não regulamentou, a paciência deles acabou, além dessa regulamentação da lei, porque é uma lei que não pegou, né, Denis? Porque não foi regulamentada, então não entra em aplicação a lei, aquela história da lei que não pega no Brasil, né? Eles querem também concurso público de admissão de auditores, porque a categoria foi diminuindo, foi reduzindo o número de auditores e também de técnicos da Receita Federal, por conta de aposentadorias, afastamentos, e não teve concurso, há muitos anos não tem concurso. É uma situação que o Estado brasileiro encara, né? A gente já falou aqui hoje da questão que a gente precisa diminuir gastos, mas ao passo que a gente tem uma contradição aí também. Faltam profissionais também na administração pública. Uma questão importante da administração pública é essa questão da eficiência do gasto. Você não consegue trazer essa eficiência na prestação de serviço e no servir à sociedade. Eu concordo com eles, a gente precisa de mais fiscais, a gente precisa de mais fiscalização, até para aumentar a arrecadação e diminuir a corrupção que possa ocorrer, que a gente, de vez em quando, ou de vez em sempre, né, descobre atos de corrupção dos fiscais. Infelizmente, também, outra característica do Estado brasileiro é a força desses funcionários públicos de coação do Estado. Uma greve dos auditores da Receita vai estrangular a economia brasileira, vai trazer transtorno para a economia brasileira. Então a gente tem que ter um entendimento melhor de como enfrentar isso. Essa estabilidade que eles têm é importante para a prestação de serviço deles, mas eles também não podem utilizar isso para coagir o Estado brasileiro a realizar suas vontades. Então a gente precisa normatizar melhor essa relação que os servidores públicos têm com o Estado brasileiro. Eles têm um poder de coação em cima do Congresso Nacional. Então a gente precisa observar isso e, infelizmente, mais uma greve, mais transtorno aí para o importador e exportador, mais transtorno para toda a cadeia de prestadores de serviço, mais transtornos aí para a sociedade brasileira num momento, né, que as coisas não estão bem. A gente precisa trabalhar muito, precisa fazer tanta coisa na sociedade brasileira, e mais uma greve, mais um problema de funcionários que, diga-se de passagem, não são mal remunerados, são dos maiores salários da administração pública. Isso daí a gente tem que ter essa clareza. E, de novo, tirando o judiciário, mas o judiciário ele tem o orçamento para ele que decide quanto que eles vão ganhar. Então eles não estão na alçada do executivo. Na alçada do executivo, dos maiores salários são dos auditores da Receita Federal, da carreira federal. Então a gente precisa olhar isso daí com carinho. Obviamente eles têm reivindicações, mas esse poder que os funcionários públicos têm de coação com o Executivo e com o Congresso Nacional é muito ruim para a sociedade brasileira. Tem que encontrar mecanismos de regular isso daí. A remuneração do auditor fiscal é uma remuneração boa. Quem está de fora não entende muito essa greve. A greve é só parcial. Terça, quarta e quinta eles não vão desembaraçar cargas, desembaraçam remédios, cargas perecíveis,
fazem aquela tipo operação padrão. Agora, tem episódios recentes envolvendo auditores que são interessantes. A gente tem visto aqui no Porto de Santos apreensões milionárias de drogas em que o auditor se coloca na mira do crime, faz até revezamento, né, para que ele não acabe virando alvo. Teve a apreensão daquelas joias que chegaram, foi um auditor fiscal, que não foi, Adalto, que apreendeu aquelas joias no aeroporto de Guarulhos e resistiu a toda uma pressão, mandaram até avião da FAB buscar joias e o auditor não liberou, o chefe dele ligou para ele também não liberou, tem estabilidade no cargo justamente para isso, né, Adalto? Não, a estabilidade é importante, mas olha que coisa interessante, nós estamos falando de um estado inchado e ao mesmo tempo falta servidor. Então nós estamos muito mal distribuídos, assim como você tem um conjunto de penduricários para algumas carreiras. Falta lá na gráfica do Senado, né? E falta na Receita Federal. Exatamente. Produtividade, pagamento de produtividade é ótimo, mas fica uma impressão muito ruim para a sociedade, porque quando você paga produtividade para quem arrecada, mas não paga produtividade para quem entrega, quem tem que ter produtividade? Professor, enfermeiro, auxiliar de enfermagem, médico, coletor de lixo, médico. Aí é na entrega. Então você cria um plano de produtividade num estado que já está completamente esgotado, porque você também não pode fingir que você não mora no Brasil, né? Tudo bem, sua categoria tem uma importância, todos são importantes. Deixa o lixeiro ficar 15 dias sem trabalhar, senão vai morrer gente. Talvez ele seja mais importante que o auditor fiscal. Não é? Assim como já aconteceu em Paris. Paris parou os lixeiros há um tempo atrás, a cidade virou um caos. São Vicente, né? Nem precisava ter ido tão longe. Eu lembro uma época que acho que umas 5, 6 cidades houve aquela greve. Exatamente. Que envolvia uma empresa, enfim, que todas as prefeituras praticamente têm, né, o contrato. Mas, enfim, eu lembro que foi aquele caos, eram 5 cidades sem coleta urbana de lixo, as pessoas não sabendo o que fazer, chuva chegando. E assim, o caos se instalando, ou seja, tem categoria muito mais importante. Exatamente. Nada contra os auditores, pelo amor de Deus, são fundamentais, porque o Porto está aqui e a gente precisa de cada um deles. Mas que existem outras esferas para se discutir. Aí você paga sucumbência para procuradores, muitos amigos procuradores, né? Nada Me contra, queiram bem, nada contra, é só fazendo essa conta, mas isso parece que está só na ponta da arrecadação. Não na ponta da entrega. Olha, e qual que é a nossa relação com o Estado? É uma relação de eu pago porque tenho que pagar pelos serviços que você me entrega. E não porque eu pago simplesmente porque eu pago. O imposto não é uma obrigação sem contrapartida. Eu pago imposto porque você tem que me devolver serviços. Então, na ponta da entrega, você está completamente descoberto. Não é? Na ponta da arrecadação parece que funciona muito bem. Volto alguns anos atrás e vamos comparar o que era, até um pouco melhor, mas ainda há uma grande diferença. O que era o site da Receita Federal e o que era o site do INSS. Não é? Como a Receita Federal, todas as amarras, malhas, tudo perfeito, tudo funciona. Mas você vai no INSS e não consegue fazer um agendamento. Então, na ponta da arrecadação, o Estado é extremamente eficiente. Na ponta da entrega, então, acho que esse jogo que é desigual. Auditores merecem, bacana, mas não é a realidade da renda média do Brasil. Acho que a gente precisa entender qual é o contexto. Aí. Concordo plenamente. Como falamos há pouco, existem outras categorias, é a entrega, né? Hoje nós somos vendidos na iniciativa privada pela produtividade. Você é pago pela produtividade. Não que eles não produzam, não é isso. Mas faz a parte estrutural de outras categorias que também são tão fundamentais quanto a deles, se realmente eles também recebem de acordo com a produtividade ou simplesmente porque eles precisam de um aumento anual porque já estava previsto. Adalto, quinta-feira, dia 25, começa o pagamento da primeira parcela do 13º dos aposentados, pensionistas, beneficiários do INSS. A partir do dia 25, quinta-feira, começa a primeira parcela, tem um calendário para os que ganham até um salário mínimo. Dia 1º de junho para os que ganham acima de um salário mínimo. É um adiantamento, né? Eu gostaria de saber o que tem de positivo e o que tem de negativo. Aí o 13º é um reforço de salário para o final de ano, quando tem, no começo do ano seguinte, tem despesas muito altas de matrícula na escola, IPVA do automóvel, né?
às vezes o IPTU em parcela única. Quando você adianta no meio do ano, tem aquela história do copo cheio, copo meio vazio. Vai movimentar de uma certa maneira a economia, mas não vai fazer falta no fim do ano para aposentado depois? Vai fazer falta. Isso é uma forma de você colocar recurso, né? Quando nós estamos falando do aposentado... Está todo mundo esgoelado, né? Todo mundo muito endividado, nível de endividamento muito elevado, nível de inadimplência batendo recordes muito elevado. Então, quando nós estamos falando desse... Eu não tenho aqui o número, mas nós estamos falando de injeção de bilhões numa tacada que você coloca na economia. Isso dá uma melhorada. No fundo, quando você está tratando de economia, você está olhando, você está tendo uma visão de helicóptero. Lá em dezembro, outras categorias têm o 13º que faz a economia girar. Você não está olhando especificamente para aquela pessoa. Né? Você está fazendo uma política... Para ele vai fazer falta. Para ele vai fazer falta. O decisor, quem está fazendo a conta, ele faz uma conta assim, eu coloco bilhões agora, lá na frente o mercado coloca bilhões e a gente tenta manter esse equilíbrio. Mas para quem está recebendo aqui, lá na frente, não ter, óbvio que vai fazer diferença. Mas também eu acredito que o dinheiro tem que estar na mão das pessoas, né? Você não pode terceirizar para alguém tomar conta da sua saúde financeira. Você precisa aprender a fazer isso, precisa conseguir fazer isso. É duro falar isso para um aposentado que ganha tão pouco, fala assim, ó, você está em desequilíbrio, porque você não sabe mexer com o seu dinheiro, porque na realidade a demanda dele é muito maior que o dinheiro que ele recebe, né? Isso essa é uma das distorções que o Estado não consegue resolver e uma das categorias acha que tem que levar mais. Esse é um desequilíbrio. O copo está meio cheio ou está meio vazio aí, Denis? O copo está bagunçado nesse caso, né? Essa questão do adiantamento, para muita gente tem muitos aposentados que são responsáveis por sustentar a família. No Brasil a gente tem essa realidade, principalmente na parcela mais pobre da população, e está falando de 80% da população brasileira. Então é um incremento aí para essas pessoas, para a questão do consumo, vai ajudar economicamente, no entanto vai fazer falta no final do ano. No final do ano com certeza vai fazer falta. E essa cultura do 13º também no Brasil, que também não fica muito claro, a população não tem a relação do que é o 13º, né? Na verdade, quando a gente parte para Estados Unidos, parte para a Europa, a gente tem os contratos, eles são fechados com salários anuais. Então, e você recebe 12 parcelas. No caso dos Estados Unidos, você recebe 52 parcelas, você recebe semanalmente. E no Brasil, o que você faz com o 13º? Em vez de você pagar isso, você faz uma reserva, você guarda esse dinheiro para você pagar no final do ano. Você divide a remuneração daquela pessoa em 13 parcelas. Acaba aparecendo para a pessoa que ela está ganhando algo mais. No entanto, é uma visão distorcida, populista, que foi criada no país em relação a essa renda. Faz diferença no comportamento do consumidor na sociedade? Faz. Faz diferença na renda do consumidor? Respeitando a sazonalidade que o 13º é pago? Sim, faz diferença. No entanto, a gente precisa discutir essa questão do 13º e aclarar para as pessoas e para a sociedade essa questão de fechar a remuneração anual que as pessoas têm direito. Eu acredito que o 13º dá um incremento na nossa economia, dá uma alegria para todo mundo que recebe salário, no entanto, é fantasioso, porque na verdade ela está tendo uma parte do seu salário sequestrado para ser pago, e alguém está ganhando, um empresário inteligente, o que comanda grande conglomerado com muitos funcionários, ele utiliza esse dinheiro para aplicar, para fazer outras aplicações e multiplicar esse dinheiro que ele não está pagando para o funcionário, que ele vai pagar no final do ano. Ele divide o 13º em 12 parcelas, aplica e vai pagar só no final do ano. É o grande, né? O grande. O pequeno vai pedir empréstimo. O pequeno ele vai pedir empréstimo. Ele não... Tá aí, você gosta dessa medida do adiantamento do 13º em maio? Para quem precisa e não se organiza financeiramente, é sempre um alívio, um dinheiro adiantado na mão daquele que está desesperado. Mas é preciso, antes de tudo, fazer uma organização financeira. Mas bem lembrado pelo Adalto, né? Quando você ganha menos, quando a sua despesa é maior do que você arrecada, é difícil você encontrar um equilíbrio. Então, vira uma bola de neve. Mas um dia a gente consegue se organizar. Thaís, a gente está chegando ao final do Opinião Litoral desta segunda-feira. É aniversário do Fábio, que veio acompanhando você, que trabalha junto com você. Parabéns para o Fábio, então. Parabéns para o Fábio, é um menino de ouro, um rapaz maravilhoso, leal, verdadeiro.
Muitas felicidades, um beijo para você e comemore muito o seu dia, porque você merece. Nós agradecemos a participação da Thaís Margarido, do Adalto Corrêa de Souza Júnior, do Denis Castro, o trabalho da equipe técnica e de jornalismo do Sistema Costa Norte, e agradecemos a você que acompanhou a gente no novo horário, a partir de hoje, 1h30 da tarde. Até amanhã, nesse mesmo horário novo de 1h30 da tarde, ou na reapresentação, um pouco depois da meia-noite, e uma ótima semana para você que você merece.